E aí, nação alviverde, ligado aqui no canal da Rede Coxa. Estamos aí para mais uma análise, bora analisar mais um jogador. Dessa vez a gente vai analisar o pastor, né? O Ricardo Oliveira, atacante. Enfim, a torcida pediu um camisa 9, Coritiba estava sem um camisa 9. Chega aí o Ricardo Oliveira para suprir esta carência no elenco, depois não só da saída do Sassá, como da venda do Igor Jesus. A ideia é a gente não se prender muito na carreira do Ricardo Oliveira, até porque a carreira dele dispensa comentários. Então é um cara vitorioso, e vitorioso no sentido não só de conquistas de títulos, mas vitorioso em desempenho individual na Europa. Então é um cara que jogou muito bem no Betis, é um cara que, por exemplo, na época em que teve época no Milan, que ele colocou o Ronaldo no banco. Então ele era o titular, o Ronaldo era reserva. Então dispensa comentários a passagem dele pela Europa e dispensa comentários aquilo que ele fez quando retornou para o Brasil também. O cara, ele jogou muito bem no Santos, jogou bem pelo Atlético Mineiro também, não foi um desempenho muito fraco dele aqui no Brasil, longe disso. Ele jogou bem aqui no Brasil no seu retorno da Europa para cá. O que precisa ser analisado, e aí a ideia acho que passa muito por isso, é que o Ricardo Oliveira tem 40 anos e a gente já pode tratá-lo como basicamente aí o titular. O clube já confirmou, inclusive, essa negociação. O clube confirmou a negociação e não a contratação em si. Pelo menos eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, que na quarta ele chega em Curitiba para fazer exames. A gente já tem uma noção do físico do Ricardo Oliveira, pelo que a gente vê de reportagens, imagens e tudo mais. Acho muito difícil que ele seja reprovado no exame. A gente tem jogadores aí no elenco que estão com um físico muito pior do que o do Ricardo Oliveira e estão jogando. Então, acho bem difícil que ele seja reprovado nesses exames médicos. Então, Ricardo Oliveira chega para ser um titular lá na frente, referência. E aí, como eu estava falando, ele tem 40 anos e ele já não é mais aquele cara que a gente viu nessa época de Europa, nessa época de Milan, nessa época de Betis, até mesmo em anos anteriores aí de Santos e tudo mais. Com o passar do tempo, o Ricardo Oliveira ele foi perdendo mobilidade porque ele foi ficando mais velho. E ao mesmo tempo em que ele foi ficando mais velho, a exigência física do futebol foi aumentando. Não significa que ele não acompanhou essa exigência física, no sentido de ficar em forma, não é isso. E sim de potência física mesmo, e ele é um cara mais velho. Competir contra um jogador que talvez tenha um biotipo físico parecido com o dele, seja zagueiro, por exemplo, e tenha 20 anos, é difícil que ele vá ganhar, por exemplo, na velocidade desse cara, ele não vai. Então, ao longo do tempo, ele foi se adaptando, conforme ele foi ficando mais velho, nesses últimos anos, ele foi se adaptando a essa maneira de jogar sem tanta mobilidade assim, sem ser um cara que vai ganhar na velocidade, que vai ganhar numa bola em profundidade que precisar apostar com o zagueiro na corrida. Então ele foi se adaptando, ele foi se adaptando bem. Diga-se de passagem, ele continuou com seu faro de gol, continuou marcando gols, não foi um cara que parou no tempo. Puxa, ele foi ficando velho e parou de jogar. Não, ele é um cara que tem uma capacidade de finalização muito alta, muito aguçada. Ricardo Oliveira é um cara muito competente no 1 contra 1 contra o goleiro. Como eu falei no vídeo do Ezequiel Cerutti, é difícil que a gente chegue e fale, cara, vai vir e vai arrebentar a boca do balão. A gente não tem como ter noção disso. O cara pode chegar e, como dizem por aí, a galera costuma dizer por aí, chegar e flopar, chegar e não jogar nada. Mas é um cara que, pelo que ele demonstrou de histórico na carreira e por aquilo que a gente tem hoje de jogadores para essa posição, ou não tem no caso, o Robson jogando improvisado, o Ricardo Oliveira chega, é titular absoluto, é muito melhor tecnicamente do que todos os jogadores de ataque, e aí não só centroavantes, mas todos os jogadores de ataque do Coritiba. Era melhor que o Sassá, melhor que o Jesus, melhor que Robson, melhor do que o Pablo Tomás, que está emprestado e que cogita-se o retorno dele. Então, ele é melhor do que todos esses atletas que a gente tem à disposição para jogar lá na frente. Agora, o ponto o fato dele ter perdido esta mobilidade, ser um cara mais fixo lá na frente, vai mexer em toda a estrutura do time a hora que o time vai começar
criar essa jogada ofensiva, a hora que o time tenta armar alguma coisa lá na frente. E aí é que mora o possível problema, se é que a gente pode elencar um ponto de atenção para a contratação do Ricardo Oliveira. Eu diria que esse é o ponto de atenção, não somente uma parte física, óbvio, porque ele tem 40 anos, se porventura ele acabar se machucando, ele não é um garoto para conseguir ter essa recuperação física de lesão, mas alheio a essa parte física, a gente vai ter um jogador que ele vai ser o ponto de referência no ataque e que ele possivelmente não seja um cara que vai ficar saindo muito da área para poder associar demais e tentar participar da construção ofensiva e aí depois voltar correndo para a área para ter que finalizar também. A gente viu o Igor Jesus fazendo isso, a gente viu o Sassá fazendo isso, a gente viu uma troca em que Igor Jesus começava como jogando centralizado e ele ia para a ponta para o Robson fazer essa função centralizado. Então era um ataque que dificilmente ficava parado ali na frente, entre aspas, estático, mas fazendo a função de centroavante de fato. Era um ataque que ficava muito móvel, trocando de posição toda hora, voltando para receber bola. A gente viu o Igor Jesus já no meio campo, armando a jogada de ataque do Coxa, ao invés de estar lá na frente para ser um cara para concluir a gol. Então o Coritiba não pode esperar que o Ricardo Oliveira vá fazer isso, porque ele não tem mais físico para fazer isso. Então é aí que entra o ponto de atenção de que se a gente quer, se é tanto torcida, comissão técnica e clube, torcida óbvio que vai querer, mas se o clube pretende, contratando o Ricardo Oliveira, que ele faça aquilo que o Coritiba não tem hoje, que é gols, o Coritiba é o pior ataque do campeonato, o Coritiba vai precisar mexer nessa estrutura ofensiva para que o Ricardo Oliveira consiga entregar esses gols. De nada vai adiantar você ter um cara de capacidade de finalização extremamente forte se a bola não chegar para ele ou se você forçar um cara de 40 anos a sair da área para ter que armar a jogada o tempo inteiro e depois voltar em velocidade para atacar o espaço e conseguir finalizar. Você vai matar qualquer chance de possibilidade do Ricardo Oliveira marcar, 5 gols no Campeonato Brasileiro, tendo que atuar dessa forma. Então passa a ser fundamental que o meio do Coritiba passe a criar alguma coisa, algo que não está fazendo, e que os lados do Coritiba voltem a trabalhar com força, algo que contra o Fluminense nos últimos jogos até como o William Matheus conseguiu se soltar um pouco mais, ele teve contra o Goiás uma atuação muito boa, mas em jogos depois disso ele foi muito bem marcado, os adversários sacaram que a válvula de escape do Coxa era sempre essa, o Coxa tentava sair pelo meio, não achava espaço, começava a pender essa bola para o lado esquerdo buscando o William Matheus. Então, William Matheus e Natanael vão ser muito importantes para que o time consiga gerar volume de jogo, para que o Ricardo Oliveira seja o responsável por apenas concluir essa jogada, que ele seja o responsável por finalizar. Ele é o cara que tem que estar perto do gol e não pode sair dali. Ele já conseguiu se acostumar com essa maneira de jogar nos últimos anos e ele tem tudo para ser um cara muito importante estando próximo do gol. Se a gente for pegar como referência o jogo contra o Fluminense, o gol que o Robson perdeu, o Ricardo Oliveira fazia com os olhos fechados. Então é nesse tipo de situação que o Ricardo Oliveira é extremamente importante. Uma situação em que o Coritiba consegue gerar jogo pelo lado, por exemplo, com o William Matheus, com uma ultrapassagem do William Matheus, faz um cruzamento firme, a meia altura, rasteiro, para que o atacante só consiga empurrar essa bola para o gol, que foi o que o Robson não conseguiu fazer. Então, se a gente for analisar no ponto, na característica técnica, o Ricardo Oliveira, próximo do gol, é muito bom atacante, mas muito mesmo. Ele é excelente finalizador, não se questiona isso. Ele faz, se você conseguir, se todas as chances que o Coritiba perdeu na cara, essa do Robson com o Fluminense, a do Robson contra o Vasco na enfiada de bola do Matheus Bueno, por exemplo, Ricardo Oliveira, nesse tipo de lance, ele é um cara que costuma guardar esses gols, costuma fazer esses gols. Agora, o Coritiba tem uma carência e uma deficiência muito forte de criação, e se o Coritiba não criar, aí não adianta você ter um cara do calibre do Ricardo Oliveira, que dificilmente vai funcionar. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, já se inscrevam aqui no canal, curtam aqui o vídeo, aquela moral de sempre, @redecoxa lá no Twitter, no Facebook, segue a gente no Instagram também, @redecoxa, e é isso, tamo junto.